Maravilha! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o último episódio do ano do Sebrae On, o nosso podcast que traz assuntos sobre empreendedorismo e esse mundo vasto que é o fomento e a missão do Sebrae de fomentar o empreendedorismo local e alavancar as empresas, os micro e pequenos negócios capixabas, né? Eu tô aqui com a honra eu falo como se o podcast fosse meu, mas não é deles, mas eu tô aqui com a honra de receber em nosso podcast Pedro Rigo, nosso superintendente do Sebrae Espírito Santo, e Pedrinha, nosso diretor técnico. Pô, galera, muito obrigado aqui por essa agenda, esse momento. Esse podcast é nosso, Bernardo, é de todo o Sebrae, de todo esse time incrível que trabalha por todo o Espírito Santo, promovendo empreendedorismo, desenvolvendo pequenos negócios. É muito bom mesmo estar aqui e participar dessa conversa de fechamento de ano. Maravilha. E o difícil foi a agenda do Bernardo e do Luiz Gustavo para a gente chegar nesse último podcast do ano aqui. Mas estamos aqui, enfim, estamos aqui. Obrigado Aleluia. pelo seu tempo, Bernardo. Que alegria poder estar aqui, Bernardo. Olha, que honra, hein? Ai, que honra. Minha agenda é muito complexa mesmo. Diretores, olha, a gente vem de um ano histórico, né? No final do ano passado, a gente, num evento de final de ano, passando os números, a gente falava em 650 mil, mais de 650 mil atendimentos feitos em 2023, e era um número estratosférico. E esse ano a gente vem com números ainda maiores. Eu lembro no início do ano, durante a convenção, houve uma grande ruptura ali, pelo menos para mim, houve uma clareza de entendimento estratégico muito grande. E eu lembro de, na convenção, o Pedro soltar um número que eu não lembro de onde ele tinha tirado. Esses números assim que a gente vai soltando sem responsabilidade nenhuma. Falei que nós íamos atingir 800 mil atendimentos em 2024. Aí as pessoas ficam olhando com a cara assim, mas esse cara é louco, maluco. Mas a estratégia do Sebrae estava montada. Nós íamos avançar muito no digital, nós íamos ampliar muito o Sebrae, o capixaba ia ter acesso ao Sebrae, e lógico, a gente não queria e nem imaginava que o capixaba, o empreendedor, tivesse acesso somente pelos meios físicos e presenciais do Sebrae. Nós tínhamos uma estratégia do digital, e nós avançamos muito no digital. O Sebrae hoje é uma instituição que é encontrada nas plataformas do empreendedor, ou seja, ele busca o Sebrae e encontra em qualquer lugar. Os nossos canais de acesso digitais são muito grandes, muito material, e nós chegamos. E vamos chegar esse ano a algo em torno de 1 milhão de atendimentos. Uau. Então, assim, para quem chegou no Sebrae em 2019, que teve 174 mil atendimentos, ter 1 milhão de atendimentos não é nada simples, né? Então, uma vitória extraordinária das equipes do Sebrae, de todo esse corpo técnico que o Sebrae tem e que, de fato, tem sido anos e anos de superação. Então, é extraordinário a gente poder... Não estou aqui celebrando 1 milhão de atendimentos, estou celebrando um Sebrae que chegou nos capixabas. Um Sebrae que eu falo que o capixaba tem que tropeçar no Sebrae. O Sebrae tem que estar disponível sempre, em qualquer que seja o canal de atendimento, para ofertar o melhor que o Sebrae tem para esse empreendedor. Que bom. E a palavra que vem assim é superação, né? De 170 mil para 1 milhão, não é o número em si, é o quanto que evoluímos em canais de atendimento, em presença nos territórios, em relacionamento dentro dos municípios, em estar próximos dos nossos potenciais clientes e preparados para atendê-los. Então, assim, não é o 1 milhão, é toda a jornada que nos levou a chegar até 1 milhão. É o Sebrae em 78 municípios, sem faltar algum. É o Sebrae conversando com mais de 150 entidades. É o Sebrae, ou seja, com as lojas, os nossos escritórios de atendimento sendo reformulados, sendo ampliados. Ou seja, é isso, quer dizer, não é um resultado simples. É um Sebrae cada vez mais próximo do cliente. Essa é a ideia. E a gente não tropeçou e chegou aqui. Isso foi... Eu lembro logo... no início da diretoria, quando houve um empoderamento claro das pontas, onde houve uma disponibilização maior de vagas nas pontas. Então, enxertou-se esforço onde batia no cliente diretamente, beneficiava teve o cliente. Planejamento, teve estratégia, então teve atitude, medidas de gestão, não é um tropeço, né? Não é um tropeço. Muito bem. Porque senão a pessoa acha que saiu de 170 e chegou em 1 milhão, foi por uma ação isolada, foi um acaso. Não, pelo contrário. E também não é o trabalho de apenas um ano de direcionamento claro. Havia direcionamento claro nos outros anos também. O que mudou foi outra coisa. Aí eu queria entrar nisso. Na convenção, eu lembro de Pedro falando... Não olhem mais para os números. Aprendemos a alcançar números, mas o que a gente tem que gerar é transformação no empresário, no território. E aí o pessoal fica, não olha para não, a gente está vindo de um ano que a gente bateu os números, foi maravilhoso.
Eu gostei disso, como que eu não vou olhar para número, Pedro? E naquele momento a equipe se sentiu assim, igual aquele meme do John Travolta, que ele olha assim, fica assim, do que o nosso chefe tá falando? Se a gente acabamos de bater recorde, cara. Não, vamos olhar para número. E a gente vinha também, aqui um depoimento meu, a gente vinha de um Sebrae olhando para dados de forma muito de mercado, eu achei. Foi uma guinada muito grande também dessa diretoria. A gente foi municiado, principalmente os analistas, deram pra gente muitas possibilidades de análise de números, o que dá uma segurança maior na tomada de decisão. E aí, com a faca e o queijo na mão, o Pedro vem, a diretoria vem e fala bem assim, vamos trabalhar por propósito. Eu queria entender o que foi isso pra você e o que você achou que ruptura foi essa? Na verdade, assim, o Sebrae alcançando grandes resultados ano a ano, isso estava me incomodando um pouco, porque a gente não pode viver somente baseado nas entregas numéricas. Ou seja, o Sebrae precisa, por mais que os resultados tenham sido extraordinários, ele precisava olhar de fato lá para a ponta, lá para o território, lá para os empreendedores e pensar de que forma que eu estou sendo efetivo naquela transformação. Eu só estou indo atrás do cliente para me entregar número, para me entregar um produto, uma consultoria, mas o que isso está fazendo de mudança na vida daquela pessoa, na vida daquele território? Então, assim, quando a gente provocou que a gente não está aqui para ser alimentado somente de resultados numéricos, a gente precisaria alcançar outros resultados e que não fossem somente os numéricos, nós pensamos, a gente precisa começar a entender que nós temos uma responsabilidade muito grande, é uma instituição muito forte, uma instituição que tem um orçamento importante, uma instituição que tem um quadro técnico invejável, de grande capacidade, então nós somos mais do que isso. E aí provocamos, de fato, a discussão de que nós precisamos ser mais efetivos no desenvolvimento desse Estado, na transformação de vidas e pessoas e negócios. E aí mudamos um pouco a ideia. Ou seja, vamos esquecer que a gente tem que ampliar a quantidade de pessoas que nós atendemos. Vamos focar naquela qualidade, naquela entrega que vai gerar valor transformacional para a pessoa e para o território. Foi a nossa virada e, graças a Deus, vencendo o primeiro ano dessa virada, que é a virada, Pedrinha, de não simplesmente ir atrás dos clientes, atrás de CNPJs, atrás dos números, mas um Sebrae que de fato se posicionou no Estado do Espírito Santo, no território, posicionou junto aos capixabas como uma entidade relevante e que está se preocupando cada vez mais em entregar valor às pessoas. Para não parecer também que é um pessoal que abraça a árvore. Os números, eles estão rotineiramente nas nossas mesas e participam de todas as nossas decisões, como indicadores e não como objetivo. O que muda é isso. O objetivo não é o número é o indicador. Lembra quando falamos aqui da mudança do 170 para 1 milhão? Claro que 1 milhão importa, mas o trajeto, o que direcionamos para isso é que é realmente encantador. O Sebrae transforma, Bernardo. Você está aqui há algum tempo, eu me relaciono com o Sebrae há quase 20 anos. Quase tudo que nós fazemos transforma. O que trouxe de diferença no enunciado do propósito e na provocação feita pela diretoria foi a efetiva transformação. O que abre um leque deixa os números ali, isso é um indicador daquilo que a gente decidir como objetivo. E o que efetivamente transforma cada território do Espírito Santo conforme a sua vocação. E para aqueles que acompanham o que vem acontecendo, relatado aqui no podcast ou em vários canais, isso foi mudando as prioridades e os formatos de interação dentro dos territórios e nos municípios, o que acabou trazendo o resultado, como Pedro falou, tinha estratégia, não tinha ninguém não olhando. A estratégia pedia novos objetivos, um direcionamento voltado para um propósito maior. E os resultados vieram. A gente usava muito uma palavra que o Sebrae parecia que o atendimento do Sebrae era aleatório, né? Nós íamos nas cidades, nos territórios, atender o CNPJ, a pessoa, o comerciante e tal, mas isso não deixava para nós um convencimento de que a gente estava contribuindo efetivamente para o desenvolvimento daquele ecossistema econômico. Estava contribuindo para o desenvolvimento do Joaquim, do João, do Manel e ponto.
Então, a partir do momento que a gente começou a olhar o território como um todo e que nós temos que contribuir para o desenvolvimento como um todo desse território, passamos, então, a deixar de olhar somente CNPJs, começamos a olhar estrategicamente o território e colocar o SEBRAE a serviço desse desenvolvimento territorial, unindo todos os atores do sistema, todas as autoridades, falando com o poder público, falando com a governança local, falando com as pessoas que fazem parte desse território. Porque um território tem identidade cultural, tem história, tem pessoas, tem todos ali, inclusive os empreendedores. E a nossa ideia inicial, quer dizer, o nosso trabalho antes disso, era olhar só o empreendedor. E o SEBRAE, na verdade, tem uma capacidade muito maior do que simplesmente contribuir isoladamente com o desenvolvimento do empreendedor. Até porque o desenvolvimento deste empreendedor, por si só, não resolve o desenvolvimento que nós queremos para ele. O sucesso dele depende do sucesso do território e esse arranjo territorial que o SEBRAE aprendeu e muito em 2024 a lidar com essa visão territorial e aonde tem feito para nós um resultado muito interessante. Verdade. E aí a gente vê que o SEBRAE está imerso aí, faz parte clara do ecossistema ali público, local e de diversos outros ecossistemas. E aí a gente vê o SEBRAE encabeçando e sendo quase pioneiro, dando suporte também ao ecossistema de inovação, né, Pedrinha? A gente vai ali para meados do ano, durante a execução do nosso ESX, o Espírito Santo Innovation Experience, um evento que já estava indo para sua 4ª edição, salvo engano, e que por algum momento a gente se pergunta, eu lembro do Pedrinha falar bem assim, gente, você usa essa frase com algumas, eu adoro suas frases, né? Se não nós, quem vai puxar isso? E o SEBRAE vem puxando, junto com parceiros, MCI, Governo do Estado, e a gente simplesmente tem executado nos últimos anos o maior evento de inovação no Espírito Santo. Esse ano a gente teve gente de fora do estado pegando o avião para vir aqui participar do SX. O que você achou, Pedrinha? A gente colocou o pé na água da inovação ou a gente mergulhou nesse mar? Olha, eu divido os acontecimentos aí em alguns pedaços da sua frase. O primeiro é que já há algum tempo, e cada vez mais, inclusive, é marca registrada dessa diretoria, o protagonismo do SEBRAE. Então, o SEBRAE como protagonismo, se não nós, quem é uma pergunta que eu faço com frequência, para cumprirmos nosso papel como protagonista em várias frentes. No que diz respeito à inovação e o ecossistema de inovação como um todo, eu acho que a gente mergulhou. Mergulhou por diversas razões, não só dentro das frentes técnicas e dos ambientes específicos de inovação, mas por vários modelos de atuação do SEBRAE, a competitividade, a produtividade, a melhoria contínua, o lançamento de produtos, a facilitação de acesso ao mercado para pequenos negócios, são formas de inovação que vêm transformando. Então, em ecossistemas regionais, em frentes de atendimento, em diversos programas, nós temos sido protagonistas em puxar a inovação para os pequenos negócios. Então, eu acho que nós mergulhamos de cabeça nisso, viu? Aproveitando a oportunidade de falar do protagonismo do SEBRAE. Acho que está lá no nosso planejamento estratégico. O SEBRAE é uma instituição que tem que, primeiro, nós entendermos a nossa responsabilidade. E a sociedade olhar para uma instituição como essa e entender a importância do SEBRAE no contexto do desenvolvimento do Estado e dos pequenos negócios. Então, o SEBRAE não só foi, nesse ano, tomou a frente, foi protagonista mesmo da inovação, porque tem que ter coragem para fazer um evento do tamanho que a gente faz aqui. Tem que ter habilidade, tem que ter capacidade de articular todos os atores do sistema de inovação do Estado. Trazer MCI, ajudar a organizar isso, ou seja, trazer todo mundo para essa proposta clara de trazer inovação para o centro das atenções quando a gente realiza um evento desse e não acabe nem começa somente no evento, porque isso é um projeto que vai desencadeando, né, ações importantes ao longo do ano, essa jornada é grande, como também o SEBRAE foi protagonista no turismo esse ano de 2024. Né? O nosso propósito foi claro, a nossa atuação foi clara de apostar no desenvolvimento desse Estado, de querer fazer esse Estado um dos melhores e maiores destinos turísticos desse país. Não é uma missão simples. Vamos ter uma reforma tributária que vai mudar a matriz econômica dos estados e como o nosso, que não é um Estado consumidor, isso vai acontecer. E nós tivemos a iniciativa, a postura, o protagonismo de assumir essa tarefa de fazer do SEBRAE um pilar importante para o desenvolvimento do turismo. E nós estamos cumprindo isso muito bem em 2024,
O Sebrae ganhou muito respeito pelos capixabas, pela sociedade, por essa posição firme dele, por essa posição clara de apontar um eixo estratégico do Sebrae, uma definição clara de investir no turismo como, de fato, proposta clara de transformar esse estado num estado referência no fluxo de turistas desse país. Não o maior, mas uma referência de qualidade, é o que nós queremos aqui para o turismo do Espírito Santo. E isso foi inédito. Você tem quanto tempo que está no Sebrae, Bernardo? 11 anos. 11 anos. Eu lido com o Sebrae há 20. Primeira vez que eu vejo o Sebrae, e aí parabenizo até a diretoria anterior a mim, que foi quem fez a escolha, fazer formalmente a escolha por priorizar um setor e transversalmente levar a todos os municípios essa discussão. E o turismo é tão carente de consistência e de constância para poder decolar, que o movimento que a gente fez está trazendo essa consistência em vários atores. Então, assim, os resultados e o eco desse movimento para a sociedade, para a economia capixaba, são incríveis. Eu quero registrar uma coisa que as pessoas não percebem, mas que nós temos isso como uma grande força nossa em 2024, é que o propósito, a ideia de um propósito de uma organização é a gente criar, né, um fluxo de ideias claras de atuação dessa organização e a gente poder focar, né? E o quanto que essa equipe do Sebrae entendeu esse propósito do Sebrae. Quantas vezes nessa jornada de 2024 eu ouvindo colaboradores do Sebrae de 20 anos, de 25 anos, de 28 anos, que quando entra no Sebrae, olha para a missão do Sebrae e se enxerga na missão do Sebrae. E agora, trazendo de fato esse olhar focal para o turismo, quantos colaboradores começaram a entender claramente que o nosso papel não era simplesmente buscar os números, atender clientes, era de fato ser agente de transformação. Então, isso conectou muito com o propósito de quem trabalha no Sebrae. E com isso, nós estamos vendo esse Sebrae que está assim, com um pertencimento muito forte, esse colaborador que se sentiu de fato um agente transformador da realidade. E nós estamos assistindo isso em diversos depoimentos, na ação das nossas equipes, na motivação da nossa equipe, no querer fazer. E ontem nós tivemos aqui uma entrega dos nossos trainees. O Sebrae, depois de tanto tempo, bota de pé de novo um programa de trainees que tem trazido para o Sebrae muita energia, muita coisa boa, muita coisa nova, muita inovação. E eu vi nos programas, nos projetos entregues ontem, que foram 30 projetos que esses trainees passaram aqui pelo Sebrae em um ano, né? Quantos deles conectados ao propósito, quantos deles colaborando para que esse Sebrae, de fato, cada vez mais cumpra o seu papel de desenvolver esse estado, de poder ser protagonista nessa ação do turismo e a gente ter essa capacidade de juntar não só a equipe interna nesse propósito, mas trazer gente, também parceiros externos, para junto conosco entender a linguagem. Olha que coisa nobre, né? O Sebrae bota na rua um propósito e ele consegue ter instituições parceiras colaborando, entendendo propósitos, fazendo uma grande força, uma grande soma de esforços, desde secretarias de Estado a órgãos como o Senac, o SESC, ou seja, olha que movimento positivo que a gente conseguiu fazer a partir do nosso propósito. Isso é muito grande. Não só o colaborador entender, se engajar nisso, Pedrinha, mas também a sociedade, os entes que também têm força, têm ação e trabalho feito no Estado nessa direção, poder ir somando conosco. Olha que movimento interessante e nós estamos entregando 2024 muito legal. Dentro desse assunto turismo, né? A gente inaugurou esse ano o primeiro distrito turístico do Espírito Santo, Pindobas, em Venda Nova do Imigrante. É uma entrega muito relevante para o turismo capixaba, não é, Pedro? É isso, eu gostaria até que o diretor Pedrinho pudesse falar sobre isso, né? Assim, esse desafio do Sebrae no propósito do turismo levou o Sebrae a tomar grandes atitudes, a tomar grandes decisões, né? E tomar decisão de enfrentar, de contribuir para que a gente possa ter o primeiro distrito turístico no Espírito Santo é muito relevante do meu ponto de vista, diretor. Foi mais uma coisa inédita. Não sei se fica claro para todo mundo, temos um distrito turístico. Então, a gente tem dentro de Venda Nova, uma cidade tipicamente turística, ali ao lado... Capital nacional do agroturismo. Capital nacional do agroturismo, do lado de Pedra Azul. Então, agora existe um distrito, uma área geográfica delimitada legalmente como sendo de prioridade turística. Mudam as leis, muda a PDU, muda os incentivos. E isso já é inédito para o Espírito Santo, é o primeiro distrito turístico que nós temos. Mas o mais legal, quando fala sobre o desprendimento, a ousadia e a coragem do Sebrae, lá também tem o complexo turístico de Pindobas.
E o complexo turístico de Pindobas, eu vou usar um termo, é quase que uma intervenção direta do Sebrae. Nós levamos para lá o polo de turismo de experiência do Sebrae Nacional e em torno dele, ao levá-lo para lá, nós realizamos estudos de mercado, identificamos os negócios potenciais para compor um complexo, porque turismo, Bernardo, ele é feito por um conjunto, é o coletivo. Um restaurante isolado não traz turista, moradores vão lá e curtem, mas é o conjunto da obra. Então, ali em Pindobas, além de uma batalha difícil, aprovar leis, envolver vereadores, delimitar território, criar um distrito turístico, nós temos também o Complexo Turístico de Pindobas, uma parceria linda, costurada com a comunidade local de Pindobas, envolvendo empresários históricos da região, pessoas que cederam espaço, pessoas que negociaram posições, e a gente tem ali, germinando e crescendo, rapidamente, inclusive, não organicamente, rapidamente, um complexo de turismo de experiência, uma das crenças mais fortes da nossa estratégia do turismo, um estado pequeno e charmoso como é o Espírito Santo, que ele crescerá por meio do turismo de experiência. Então ali a gente tem a experiência do Sebrae, criando planos de negócio e apresentando para a sociedade em seminários de investimento, dizendo, olha gente, tem oportunidade e elas se complementam. E esse laboratório de turismo, ele vai ser uma das nossas maiores experiências, que logo, logo espero eu ter a alegria de vê-lo se repetir. O nosso propósito é ser efetivo na transformação de territórios a partir das vocações. E a vocação que nós escolhemos como prioridade é o turismo. E Pindobas é a materialização do nosso propósito. É chegar numa comunidade que ninguém nem imaginava que ali poderia acontecer alguma coisa de turismo. Nós, por questões técnicas, o Sebrae escolhe e aponta esse território, tem uma atuação muito forte, tem investimento do Sebrae e a gente está falando efetivamente de mudar a vida e a realidade daquelas pessoas, não só dos empreendedores da comunidade local. E quem teve a oportunidade de estar lá, quem teve a oportunidade de estar conosco na inauguração, que foi em setembro, presenciou a comunidade se empoderando daquele empreendimento que nós inauguramos, que é a Casa Nostra, a comunidade sentindo assim uma liberdade que nunca teve de pensar, poxa vida, a nossa casa, o nosso território, os nossos empreendimentos agora faz parte do sistema de turismo do Espírito Santo. Nós somos reconhecidos e observados por todos aqui. E aí, eu sei que o Bernardo está doido para encerrar aqui, que está arriscando os pontos depois. O tempo está passando, a gente não pode ficar aqui 2 horas. Teria tempo e assunto está isso. Sempre. Assunto sempre. Mas olha, outra materialização do nosso propósito. Estamos inaugurando agora, no dia 19, um escritório de negócios do Sebrae em Pancas. Por que Pancas? Porque Pancas teve a iniciativa da comunidade local de querer ser uma referência no turismo de aventura do estado do Espírito Santo. Então, o Sebrae o que fez? Junto com a comunidade, junto com o município, nós estamos botando o pé literalmente com o escritório de negócios para que, de fato, a gente esteja presente tempo e a hora naquele município, ajudando a fazer a promoção do turismo, do ecoturismo, do turismo de aventura lá, que já está num processo bem legal com a comunidade de maturidade. Então, é muita coisa e o Sebrae tem mostrado, para além do conceito, para além do Sebrae técnico, do Sebrae que desenvolve, que tem consultorias, que tem capacitação, que tem treinamento, nós estamos aprendendo a viver e materializar isso, junto com a comunidade local, junto com os empreendedores. Então, convido, quem está nos ouvindo vai ter tempo de ouvir isso aqui, dia 19 em Pancas, 17 horas, estaremos lá, mais uma vez, botando um pé no território capixaba como apoio ao turismo desse local. O pessoal, a comunidade de Pindobas ainda faz uma vez por mês a reunião dentro do complexo? Toda última sexta-feira do mês, o projeto Casa Nostra é da comunidade de Pindobas. É eles que vão lá e fazem a sua festa, a sua confraternização, a sua vivência no território, a sua vivência no projeto de experiência do Sebrae. Toda última sexta-feira do mês. Que legal, são as pequenas vitórias que têm que ser comemoradas. Porque a gente não está falando de uma transformação também, diretores, a curto prazo. O que vocês estão investindo, provavelmente, outros diretores e outros entes de outros diretores de outras entidades também vão depositar esforços para a gente colher, porque colocar o turismo como vetor econômico de fato importante para a economia capixaba, não é em 2 ou 3 anos, né, Pedrinha? Não é, Pedro? A gente está falando de algo a médio e longo prazo. E eu acho que a gente está começando com o pé fundo no acelerador para esse longo prazo virar no mínimo médio, pelo que me parece. Certamente, estamos falando de futuro. É isso aí. E é isso, então, a construção do amanhã para esse turismo que nós queremos, para esse estado
que nós entendemos que tem potencial para ser um dos principais atrativos turísticos do Brasil. Já começou agora e o Sebrae tem dado a sua contribuição. E, mais uma vez, agradecer o corpo técnico do Sebrae, os colaboradores do Sebrae, a equipe Sebrae, a diretoria do Sebrae, porque isso tem sido um esforço e um exercício de todos nós. Então, que bom que a gente pode estar aqui agora, fechando 2024, fazendo celebração de tantas vitórias, de tantas entregas importantes, que o Sebrae tem muita coisa que a população ainda não conhece, que o Sebrae já produziu, que vai ganhando aí as redes sociais do Sebrae, vai ganhando a imprensa. Hoje, esse final de ano, nós estamos recebendo tantas entregas maravilhosas da equipe aqui, citamos ontem dos trainees, mas hoje acabei de receber mais algumas importantes entregas, Pedrinha, que vai ganhando. Não posso deixar de dizer aqui do primeiro jogo educativo com o Sebrae. Você não falou, Pedrinho, isso é seu. Diga aí o que o Sebrae está entregando para a sociedade e quando vai entregar isso para a sociedade. Pois é, a gente E é ligado ao turismo, Luciano. Não. Dentro do propósito do turismo, a gente está com uma ideia ligada ao capixabismo. As pessoas têm que conhecer, interagir e viver melhor os atrativos, as atrações turísticas do Espírito Santo. Como é que se muda a cultura por educação? Então vamos mirando nas crianças, a partir de 7 anos de idade, num joguinho eletrônico, para botar no celular, e é um jogo em que ele leva as crianças a passear pelos pontos e atrativos turísticos de vários territórios do estado, numa gamificação de perguntas e respostas que vão permitindo ter contato, conhecer a história, saber como chega, como vai, e que estará disponível para toda a sociedade capixaba já a partir de janeiro agora. A gente já está com ele disponível. A gente vai divulgar para que possam baixar e conhecer e descobrir. E é mais uma forma de interagir, de conhecer, de descobrir e se orgulhar de tanta coisa legal que tem aqui no nosso estado. E de divulgar o turismo, porque a partir das crianças fazendo um jogo interativo muito legal, criado pela nossa equipe. Isso é, a inteligência é Sebrae, a equipe Sebrae. Então, assim, recebemos hoje esse presente da equipe, né? Eu, como diretor, recebi hoje, junto com o Pedrinha, eu já conheci porque acompanha da área dele, mas é um jogo que ainda vai ganhar muitas versões. Vem aí personagens do turismo capixaba. Vem aí personagens do turismo capixaba para aumentar a interação do nosso jogo, nosso game de turismo. O nome é, Pedrinha, me ajuda. Aventures. Aventura, Turismo, Espírito Santo. Tudo a ver. Muito bom. Tudo a ver. Legal. Maravilha. Tivemos também, Bernardo, não sei se você sabe, mas eu fiquei muito feliz, só para que confiram nas redes sociais, a websérie do Plural, contando as histórias de empreendedores. Lindo! E negócios de impacto. Nossa equipe aqui, a Sayonara, que cuida das nossas redes sociais, a nossa trainee que trabalhou nisso, a equipe da unidade de marketing, ou seja, fez um trabalho junto com a nossa equipe da unidade de relações institucionais, que faz gestão do Plural. Olha, nós estamos divulgando nas redes, e assim, 14 mil visualizações, 15 mil visualizações de um trabalho extraordinário, conseguindo capturar trabalho que o Sebrae fez em comunidade de periferia esse ano 2024 e o quanto esse trabalho está reverberando no sucesso de pessoas que normalmente ou tradicionalmente não teria oportunidade. E o Sebrae encontrou esse empreendedor, encontrou essa pessoa que mesmo com as suas adversidades e diversas, a gente conseguiu fazer um trabalho e assim os depoimentos, a história que nós estamos construindo é muito legal, transformando vidas. E essas pessoas transformam territórios e assim a gente vai fazendo acontecer no mundo do empreendedorismo. E dentro do contexto do Plural, a gente realizou o primeiro evento de empreendedorismo negro, né? O Afropotência, uma entrega absolutamente significativa, né? Algo que nunca tinha sido feito, apesar do assunto estar em alta já há algum tempo, eu não tinha visto alguém pegar e realizar um evento dedicado apenas para isso, empreendedorismo negro. É um avanço muito grande, né, Pedro? Mas tem sido um desafio para o Sebrae a gente poder dialogar com os diversos públicos. O Sebrae tinha um comportamento muito generalista. E hoje nós estamos aprendendo a ter maneiras de chegar nos diversos públicos e conversar uma linguagem que esses públicos nichados fazem. E esse do Afrodescendente foi um sucesso, porque o Sebrae conseguiu fazer, desde a programação, do cenário, da forma que o Sebrae recebeu o público, foi extraordinário. Porque a gente conseguiu conversar no ponto que eles precisam conversar. Então, assim, é o Sebrae
também aprendendo cada vez mais, aceitando o desafio e fazendo acontecer essa relação, essa abordagem que o Sebrae tem tido com muito sucesso nos diversos públicos que o Sebrae, na sua história, não tinha costume de atuar, dizer claro isso, e agora nós estamos não só aprendendo com eles, aprendendo a atender, aprendendo a fazer a abordagem correta, adequada em cada público. Eu acho que nós estamos avançando muito, cada vez mais para ser esse Sebrae de portas abertas para o empreendedor capixaba, de todos os sentidos, de todos os níveis, de qualquer que seja a raça, cor, gênero. Acho que é esse o aprendizado que o Sebrae está fazendo. Tá tendo. E o aprendizado é enorme, viu, diretores? Até para os funcionários, porque no início do ano, acho que teve um curso EAD do Sebrae Nacional sobre isso, né? Um letramento básico sobre plural, e como que isso fez a diferença pra gente, tá? Pelo menos pra mim, diretamente, no meu dia a dia. Às vezes é uma dúvida que a gente não tem, que acha que não é uma dúvida, e no fundo, há uma insegurança da nossa parte de tratar daquele assunto. Enfim, trouxe muita segurança pra gente. Agora, para encerrar nosso podcast, nesse ano de tantos alcances, tantas vitórias, um direcionamento estratégico claro, absorvido pela equipe, propagado pelas equipes, isso é lindo, isso é cultura, né, Pedrinha? Para você, Pedro, um momento marcante do ano. Um só. Vai ter que forçar, um só, o melhor. Um só. Então eu vou ter que escolher. Vai. Foi a nossa convenção de janeiro. Eu acho que foi uma convenção histórica. Aliás, o Sebrae do Espírito Santo é o único que faz uma convenção anual, né? Uma convenção que, de fato, marcou o momento de decisão do Sebrae, de protagonismo do Sebrae, de decisão, assim, de momento onde a gente conseguiu enxergar e botar, de fato, em ação o nosso propósito. Para mim, foi a convenção que aconteceu no início do ano. É bem difícil escolher um, mas assim, o evento mais marcante da minha jornada esse ano foi o SX. Foi o meu maior desafio em articulação, em tamanho, em quantidade de frentes. E tudo que estava posto nele, a neurodivergência que nós conseguimos levar para dentro do SX, trazendo de a questão volta da sustentabilidade, muita Primeiro coisa. evento carbono zero, a gente trouxe muita novidade, descobrir e aprender sobre neurodivergentes e tratar isso dentro do evento. Então, assim, foi muito aprendizado, muita troca, foi uma experiência incrível para mim. E um sucesso. E um sucesso. Muito grande. Sem dúvida nenhuma. O ano de 2024 foi um sucesso para o Sebrae. Acredito que Marcado pela presença do mestre de cerimônia Bernardo. Nosso maior mestre de cerimônia. Sucesso. Tô aí fazendo um bico nos palcos, né? Fazendo um bico nos palcos. Mas agradeço, inclusive, a oportunidade disso. Pedrinha, inclusive, me deu a oportunidade de, no ESX, assumir um palco durante alguns dias. Olha, Isso foi, rapaz, que coisa. aqui, muito obrigado. Não sei de onde vocês tiraram tanta coragem para acreditar em mim, mas agradecer profundamente. Eu acho que eu, em nome de todos os funcionários, agradecer a clareza com que a gente tem trabalhado, a clareza do direcionamento estratégico do Sebrae. Quanto maior a clareza e quanto mais a gente fala de propósito, eu acho que mais próximo a gente fica disso e mais inspirado a gente trabalha, porque é bom trabalhar por uma causa clara, trabalhar com intencionalidade, né, Pedrinha? E assim, eu acho que essa diretoria trouxe intencionalidade na convenção, se falou muito sobre isso, na veia. Então, parabenizar vocês e agradecer mais uma vez por todo o desempenho desse ano. Valeu, Bernardo. Muito obrigado. Maravilha. Show Grande de bola. abraço. E para vocês que nos acompanham aí online, fiquem à vontade para navegar nessa página repleta de vídeos ricos em conteúdo, não só em histórias. Se você quer aprofundar temas como ESG, a gente tem. Que outro tema você tem aí na sua cabeça? Dá uma busca que você vai achar conteúdo do Sebrae, com certeza. Se não achar, ligue 0800 570 0800. 24 horas por dia, 7 dias por semana, não pararemos nem mesmo no Natal e no Ano Novo. Acesse s.sebrae.com.br e tenha o Sebrae como seu parceiro de avanço na sua empresa e na sua vida. Muito obrigado e até uma próxima, meus amigos.